paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da família cristã. Hoje, infelizmente, nós chegamos na última lição a respeito da família cristã. Nós passamos longos e preciosos 12 aulas com vocês. Em cada aula abordamos vários assuntos a respeito da família. E hoje, infelizmente, chegou a lição de número 13, tá? Que tem como título: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, nessa última aula, nós iremos destacar 3 personagens da Bíblia. Nessa última aula nós vamos destacar 3 figuras muito importantes que marcaram época e momentos distintos, e momentos de vida completamente num lapso temporal distante, mas cada um tiver a sua importância diante da sua família. E nessa aula nós iremos falar sobre a vida de Noé, a vida de Josué e de uma família por um homem chamado de Recabe. Recabe, ele foi um homem que instruiu a sua família, e após um certo período, os ensinamentos desse homem prevaleceram, tá? Então nessa aula nós vamos avaliar como que nós podemos vencer em momentos de crise. Queridos, uma coisa que nós temos que deixar muito bem claro é que nós estamos vivendo numa época de crise, e crise familiar, de crise conjugal. E essa aula, a minha proposta para vocês é como vencer em momentos de crise. Uma coisa nós temos que deixar bem claro: a crise atinge todas as famílias. Isso é inegável. Isso é ponto e ninguém pode questionar. As famílias estão em crise. E a crise, em algum momento da nossa vida, ela nos atinge. Mas o grande segredo da vida é o que fazer em momentos de crise. Como lidar com a crise. O que nós vamos... Qual vai ser a leitura que você vai fazer dessa crise? A crise, ela te possibilita 2 coisas. Primeiro, se render a ela. Você realmente reconhece que a crise chegou na sua casa e que nada mais pode ser feito. A crise veio para te derrubar. Ela veio para destruir os elementos compostos da sua família. Mas a crise, ela também pode nos mostrar que é algo que ela nos proporciona o recomeço. A crise também, ela pode nos ensinar como nós devemos recomeçar algo. Então a crise depende da leitura que você faz dela. Ela veio para me derrubar? Eu me entrego. Não. A crise veio? Eu aceito que a crise chegou. Mas eu vou repensar valores. Eu vou repensar momentos. Eu vou repensar o que eu devo fazer para que haja uma melhora. Então nessa aula nós abordaremos sobre Noé, Josué e a família de Recabe. Queridos, o nosso primeiro personagem é Noé. E o autor da nossa revista coloca o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Todos conhecem a história de Noé. Noé, ele vivia numa época de imoralidade. Noé vivia numa época de grande corrupção. Noé vivia uma época onde o espiritual não era valorizado.
A Bíblia diz que na época de Noé, o homossexualismo estava imperando. Na época de Noé, era uma época de imoralidade ao extremo. Mas o que nos chama a atenção era como Noé enfrentou essa situação. Como é que Noé viveu diante dessa crise mundial em que ele estava vivendo, aonde existia uma frouxidão espiritual? Noé, que em hebraico é Noar. Noar significa descanso. Como que Noar, como que esse homem descansou num momento de turbilhão? Olha que coisa interessante, parece um paradoxo, parece algo conflitante. Um mundo em crise, família sendo destruída. Na época de Noé, o homossexualismo estava em alta. Parece que é essa a situação que Noé estava vivendo. Parece que ele está vivendo na nossa época. Mas o que Noé fez? A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 9, que Noé era homem justo, reto em suas gerações, e andava com Deus. No verso 8 diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Algumas características muito importantes em Noé. Noé era um homem justo. É possível manter a justiça, a equidade. É possível manter a retidão em momentos de crise? Sim, é possível. Como a gente alcança isso, queridos? Leve isso para a tua classe, leva isso para a tua vida. Só podemos vencer em momentos de crise quando passamos a ter um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Esse andar com Deus, essa aproximação com Deus, fez com que Noé tivesse alguns elementos essenciais para vencer em momento de crise. Noé não era justo porque ele queria ser justo. Não é que a personalidade dele favorecia para isso, não. Era o relacionamento que ele tinha com Deus. O que isso, eu trazendo para os dias atuais, eu quero te mostrar, querido? Querido, você só consegue ser justo. Você só consegue manter o mesmo nível, não lendo filosofia, não lendo psicologia, não fazendo necessariamente teologia. Você só consegue manter e achar graça diante dos olhos de Deus se você ter um relacionamento com Deus. Se você viver com Deus, se você andar com Deus, você pode viver um turbilhão à sua volta, mas você vai descansar, porque Deus te fará descansar. Noé significa em hebraico Noar. Noar é descanso. Eu me lembro agora de Davi, quando Davi disse: em paz me deitarei e em paz me levantarei, porque só tu, Adonai, me fazes deitar em segurança. Quando nós passamos a ter uma vida íntima com Deus, nós vencemos as crises. E algo muito interessante, que Noé, ele conseguiu transmitir a sua ideia para a sua família. Isso é muito importante, querido. Nós, líderes, nós, sacerdotes da casa, conseguir passar as verdades espirituais para as nossas famílias. E o que eu acho mais interessante em Noé, sabe o que é? É que a família comprou essa ideia. Quantos anos eles construíram a arca? 120 anos. Queridos, é tempo? É muito tempo. E nesse tempo, a família comprou a ideia de Noé. A família acreditou no que Noé tinha falado. Eles acreditaram na revelação de Noé. Mas o que Noé fez? Querido, aqui está outro segredo. Noé sempre
pregava a palavra para a sua família. Ele sempre falava dos feitos de Deus. Ele sempre falava da sua vida de comunhão que ele tinha com Deus. Esse transpassar de ideias, esse perpassar de conhecimento fez com que a sua família agregasse valores espirituais. E Noé conseguiu, no momento de crise, impregnar na mente da sua família que a palavra de Deus era verdade. Queridos, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, emplaca com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela despassa as trevas, ela dissipa as trevas e a luz, ela entra. Noé foi um homem que transmitiu a verdade para a sua família. Infelizmente hoje nós não vemos isso. Infelizmente nós temos o que? Pais relapso. Pais que não se importam com a educação dos filhos, com a educação espiritual da sua família. E Noé, com esse ato de perpassar os ensinamentos de Deus, momento de intimidade que ele tinha com Deus, para a sua família, fez com que, quando o dilúvio veio à terra, a família dele fosse salva. Queridos, como é importante ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos livra do mal. A palavra de Deus, ela nos livra dos ataques do maligno. Nós vimos isso em muitas aulas. A palavra é a única ferramenta capaz de bloquear os dardos inflamáveis do maligno, seja na esfera espiritual, seja na esfera intelectual e seja na esfera da emoção. Nessas três esferas, a palavra de Deus neutraliza a ação do diabo, a ação espiritual, a ação intelectual e a ação emocional. Espiritual, querendo nos tirar o ânimo de servir a Deus. Tira o ânimo de orar, de ler a palavra. Intelectual, com as filosofias pagãs, com as ideias loucas que hoje permeia a mídia, o mundo acadêmico e o sentimento. O inimigo lança e ele ataca a emoção dos seres humanos. E a palavra de Deus, ela combate o ser humano, ela combate o inimigo, os dardos do inimigo nessas três esferas. Noé, ele nos deixa uma grande lição. Qual é a lição que nós aprendemos com Noé? Com descanso em momentos de crise. A palavra de Deus, sendo pregada, ela preserva a nossa família. E quando a palavra de Deus chega à nossa casa, nós seremos livres, nós seremos salvos do dilúvio imoral, do dilúvio da imoralidade, da promiscuidade, de toda sorte de pecado. Então aprendemos com Noé, aprendemos a descansar em momentos de crise, mas descansando, pregando a palavra, mostrando para nossas famílias que existe um escape, que se nós andarmos com Deus, se nós termos essa relação com Deus, nós teremos uma vida feliz e abençoada. Um outro personagem que vive em época diferente de Noé é Josué. Josué ele estava vivendo num período muito tenebroso. Ele estava vivendo num período muito difícil. Josué, ele vive num período de frouxidão espiritual. Percebe que o momento histórico deles é muito parecido. É muito parecido. Josué estava vivendo o forte de Josué aqui já não é mais a imoralidade sexual. O forte de Josué era o esfriamento espiritual e a busca por outros deuses. Quando Josué está na ativa, o povo não estava tão interessado mais em Adonai, na crença do monoteísmo.
estava tendo uma crise de identidade religiosa. E o Josué, interessante, qual foi a leitura que Josué fez deste momento? Porque é muito comum, queridos, nós sempre ir atrás da maioria. Aonde está indo a maioria das pessoas, nós corremos atrás. Essa ideologia é errada. Queridos, nós precisamos marcar a época. Ainda que só nós acreditamos em algo, ainda que todo seja contra as nossas ideologias, ainda que todo seja contra os nossos conceitos, mas se os nossos conceitos for bíblico, se os nossos conceitos forem espirituais, nós devemos lutar por ele. Foi isso que Josué fez. Josué, ele é um exemplo de decisão. Para Josué não importava o resto das pessoas. O que importava para ele é a decisão que ele mesmo tinha criado. E muito interessante que Josué, no capítulo 24 e no versículo 15, ele diz uma expressão muito interessante. Quando ele diz, no finalzinho do versículo 15, Josué, capítulo 24, e o verso de número 15. Porém, olha o verso 15 inteiro, e diz assim, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué estava falando, olha, vocês querem servir quem? Vocês querem servir o Deus dos nossos pais? Ele estava citando o quem aqui? A família de Abraão, antes de conhecer Adonai, que vivia lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Olha, lá naquela época, Tera e os seus descendentes adoravam outros deuses. Antes de eles passarem para o nosso lado e virem aqui e adorar o nosso único Deus, eles adoravam outros deuses. Vocês querem adorar aqueles deuses? Ou vocês querem adorar os deuses que estão perambulando agora, que é os deuses dos amorreus? Ó, vocês escolhem. Porém, aí ele dá um exemplo, ele decide, ele marca a sua época. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Josué estava marcando época e momento. Josué, ele declarou que ele e a casa dele serviria ao Senhor. Essa expressão ela é carregada de vários elementos. E eu quero, dentro dessa expressão, dividir os elementos aqui. Primeiro, na mente de Josué, a família tem papel individual no culto cristão. Na mente de Josué, Josué estava deixando bem claro aqui, olha, eu e os meus descendentes, cada um tem um papel no culto religioso. Eu sirvo a Deus de uma forma, trazendo para os nossos dias, querido. Josué estava dizendo o seguinte, eu tenho um papel. A minha esposa tem um outro papel dentro do nosso culto. Os meus filhos, cada um tem um papel dentro da religiosidade. Era isso que Josué tinha em mente. A casa inteira participando de forma ativa do culto. O que nós vemos hoje é famílias segregadas. São famílias que têm a nomenclatura cristã, mas a praticidade não existe. Essa declaração de Josué aqui não é uma declaração de nomenclatura. Ele não está simplesmente falando simplesmente em termos conceituais. Ele estava na praticidade, dizendo para aquele momento, para aquele povo, olha, eu e a minha casa, nós praticaremos o verdadeiro evangelho.
Nós vamos praticar as boas obras. Nós vamos praticar a verdadeira adoração a Deus. Lá na minha casa não entra Morreu. Lá na minha casa não entra Sidom. Lá na minha casa não entra Baal. Lá na minha casa não entra nenhum tipo de deuses estranhos. Porque lá na minha casa cada um tem um papel importante. Eu sei o meu papel. A minha esposa sabe o papel dela. Os meus filhos sabem do papel dele. Nós vivenciamos o Evangelho. Era isso que Josué estava falando. Ele está falando em praticidade. Ele está falando em vivência do Evangelho. Que essa decisão de Josué, no versículo 15, seja a nossa decisão. Josué estava em momentos de crise. Nós também estamos em momentos de crise. Talvez você está em momento de crise aí na tua casa. Mas você vai declarar neste momento que você, a tua família, todos os seus servirão ao Senhor. Vocês praticarão o verdadeiro Evangelho. E quando vocês praticarem o verdadeiro Evangelho, vai acontecer, sabe o quê? O milagre de Deus na tua casa. Queridos, nós temos que marcar a época. Está todo mundo em crise, mas a minha casa não vai entrar em crise. Se ela entrar, eu vou vencer essa crise. Porque em casa, quem reina é o Senhor. Querido, não existe família abençoada sem a presença de Deus. Nós aprendemos isso com Noé. A família dele descansou em paz, porque ele andava com Deus. O andar é ter relacionamento com Deus. Ninguém vive em paz distante de Deus. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais perto de uma vida tranquila teremos. Quanto mais longe de Deus ficamos, mais difícil ficam as coisas para nós vencermos. Josué foi um homem de decisão exemplar. Os pais não podem ser omissos à sua tarefa. Pai, ensina os teus filhos. Esposa, seja submissa ao seu marido. E filhos, preste atenção, honra papai e mamãe. Porque a Bíblia diz que se você honrar papai e mamãe, o texto bíblico diz que os seus dias serão longos. Então é isso que José estava querendo dizer. Papai tem uma função, mamãe tem uma função, e os filhos entendem essa função e cooperam para que essa função, para que essa engrenagem ela funcione de forma harmoniônica, de forma a grande harmonia seja perfeita, porque o pai reconhece o seu papel, a mãe reconhece o seu papel e os filhos compreendem e aceitam esse papel. O que existe? Uma harmonia. A harmonia ela se torna perfeita. Por quê? Porque a família entende que a praticidade vale muito mais do que títulos, vale muito mais do que rótulo. Não queremos ser famílias simplesmente com rótulos cristãos. Queremos ser famílias verdadeiramente que anuncia o reino de Deus e que viva o reino de Deus dentro da sua casa. Em momentos de crise, nós podemos ser fiéis a Deus. Passe o tempo que passar, seja fiel ao seu Deus. Queridos, em terceiro nós temos o exemplo dos recabitas. Quem foram os recabitas? Os recabitas, eles são descendentes de Recabe. Recabe, ele vive por volta da época de Elias. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 10. O interessante dessa família é o seguinte, que Recabe, ele ensina a sua descendência, que não eram judeus, tá? Eles eram de uma tribo nômade, por nome de Queneus, tá? Ou Queneneus. Os queneneus, ou os queneus, eles viviam de forma nômade. Mas Recabe, ele era um homem que não era judeu, mas ele começou a obedecer os ensinamentos de Adonai. Não se sabe como, mas ele passa então a aderir àqueles ensinamentos como verdadeiros.
E algumas coisas foi dada para aquela tribo. Aquela tribo não poderia fazer 3 coisas básicas. Primeiro, beber vinho. Segundo, não podia cultivar a agricultura, plantar vinhas, por exemplo. E eles também não confeccionavam tendas para eles. Essas eram as 3 coisas básicas que essa família nômade não podia fazer. Eles receberam esse mandamento, essa instrução, por volta do século 9 a.C. E o interessante é que se passaram cerca de 200 anos. Quem é que aparece? Elias já tinha morrido. Aparece Jeremias. Jeremias estava vivendo um grande caos. Tá? Um momento muito difícil naquela época. Mas a família de Recabe, ela vai dar um exemplo de fidelidade para o povo de Judá. Ela vai dar um grande exemplo para a tribo do sul, que estava vivendo numa grande podridão espiritual. Porque um dia Jeremias pega pessoas da família dos Recabitas e leva até o templo. E chegando lá no templo, ele oferece taças de vinho. E o que acontece? Eles recusam a beber. E Jeremias fala, mas por que vocês não podem beber? Porque os nossos pais nos ensinaram e nos proibiram de beber vinho. E nós não bebemos vinho. Jeremias fica impressionado da fidelidade, ter passado 200 anos e eles ter mantido a sua convicção, baseado numa instrução que Recabe dá para eles há cerca de 200 anos atrás. Sabe o que isso nos ensina, querido? Que em momentos de dificuldade, a família pode ser fiel a Deus. Os recabitas não podiam beber vinho. O que isso nos ensina, professor Fábio? Vinho para essa tribo nômade. Tinha a ideia do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 11, que o vinho tira a lucidez. Eles não podiam também plantar e cultivar agricultura, por exemplo, plantar vinhas. Por quê? Porque eles entendiam da seguinte forma, que isso seria um prenúncio, uma tentação para beber vinho. Então o que eles pensavam? É melhor cortar o mal pela raiz. Aquilo que Paulo diz, fugir da aparência do mal. Os recabitas, o que fica mais impressionando, o que mais nos impressiona é ver a fidelidade, querido. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo relativista, onde a verdade ela não é mais absoluta. O que se diz hoje não serve mais para a família daqui 30 anos. A família de 30 anos, ela será uma família diferente da de hoje. Mas se a família cristã, a nossa família, observar a palavra de Deus, queridos, pode passar 200, 200 anos, 1000 anos, ela permanece intacta, ela permanece inabalável. A nossa família ela não pode ser destruída porque a crise chegou. A Bíblia nos dá exemplo de homens que venceram momentos de crise. Noé teve o seu momento e descansou em Deus. Josué significa Adonai salva. Adonai é o nosso Salvador. O nome de Josué já diz, em momentos de crise, Deus salva a família. E os recabitas nos ensinam que é possível passar longo tempo e manter a mesma fidelidade de um princípio passado há muito tempo atrás. Querido, não negue a tua fidelidade. Querido, não venda a sua fidelidade. Não negocie a tua fidelidade, os teus princípios.
os teus valores. O tempo pode mudar. O tempo pode ser modificado, mas não mude a tua família. Eu queria terminar esse trimestre declarando para a tua família a bênção de Deus. Eu queria repreender neste momento todos os ataques do maligno. Eu quero que neste momento todos os ataques malignos, todos os dardos inflamáveis, tudo que o diabo está fazendo para destruir a tua família seja neutralizado em nome de Jesus. Que essas 13 aulas que nós passamos juntos, que foram momentos de bênção, que foram momentos de paz, que sejam momentos de glória para a tua família. E se tão somente vocês atentarem para a palavra de Deus, vocês vencerão. Vocês terão abundância, vocês terão bênção de Deus sobre a tua casa. O teu marido será próspero, a tua esposa será uma árvore frutífera e os seus filhos serão frutos desse relacionamento íntimo entre vocês e Deus. Família brasileira, família cristã, vivamos a bênção de Deus. E após o término desse trimestre, não permita que o diabo se ande na tua família. Lute e declare como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe a esposa, o esposo, que Deus abençoe a sogra, o sogro, que Deus abençoe a família de todos aqueles que nos acompanharam. E não perca o próximo trimestre. O próximo trimestre será uma bênção. O próximo trimestre estaremos estudando sobre o livro de Filipenses. E vai ser uma grande riqueza. Vai ser uma água, como está mostrando aqui, que vai jorrar de forma maravilhosa e esplêndida. Querido, que Deus continue abençoando a todos vocês até o próximo trimestre, querendo Deus.